Olá, pessoal. Eu sou Simone Kisner, da SK Artesanal Acessórios, e eu estou aqui com mais um quadro do programa de Papo com Simone Kisner, que é um quadro, né, que faz parte do Papo Incast. Inscreva-se, acompanhe, porque sempre tem muita coisa legal. E hoje eu vou bater um papo com uma amiga de longa data. Tudo bom, Sil? Tudo bem, Simone? Silvana da Silva, mestre em Reiki. Agora eu já posso falar isso? Pode. Posso, né? Porque eu lembro quando a gente se conheceu, eu falava, você vai se tornar um mestre. Não, você vai aprender. Para ser mestre tem que praticar muito, tem que doar tempo. Mas para quem ainda não conhece, a gente vai apresentar, a Silvana vai se apresentar primeiro, tá, Sil? E depois a gente vai desmistificar, conhecer o que é o Reiki. Sil, pode se apresentar, por favor. Maravilha. Bom, meu nome é Silvana da Silva. Somos amigas, né, Simone? Há Nossa. bastante tempo, desde que eu cheguei praticamente em Maringá. É. E, enfim, o Reiki, ele chegou na minha vida, assim, de uma forma incrível. E não imaginava em ser terapeuta, muito menos mestre de Reiki. As coisas foram acontecendo com o passar do tempo, com as experiências. Mas quando você chegou aqui em Maringá, eu te conheço há mais de 20 anos. Sim, Você já fazia os estudos do Reiki. já era reikiana, Já isso era mesmo. reikiana, então você Isso. pensava em ser mestre do Mas Reiki. quando eu comecei, quando eu fui buscar o reiki pela primeira vez, não imaginava onde iria chegar. Tá, eu quero saber dessa história, Ok. tá? Primeiro você me fala, para quem não está ainda, me fugiu a palavra, para quem ainda não sabe o que é o Reiki. Quer dizer, eu acho que hoje está tão difundido, né? Será? Você acha que não? Eu Muitas quero. pessoas ainda Não não sabem, sabem. Simone. Então eu quero que você explique para o pessoal, para mim, para quem ainda não sabe, o que que é o Reiki, tá? O que que significa a palavra Reiki, o que é o Reiki e se ele está ligado a alguma religião, dogma, ou ele é apenas uma prática terapêutica energética. Então, o que que é o Reiki, esse mistério? Vamos desmistificar, Vamos então. desmistificar. Então, reiki, hoje nós falamos assim que reiki é uma prática integrativa, né? Uma prática complementar integrativa. O reiki, então, é uma técnica terapêutica, energética, que nós utilizamos muito hoje. Assim, reiki é ciência também, né? Isso. Então, isso já vai quebrando aquele paradigma. Ai, será que é algo religioso porque impõe as mãos, né? Então, o reiki não é religioso, é uma prática terapêutica, é uma prática pessoal também, né? Porque reiki é energia, é uma energia vital, todos nós temos energia vital. Então, o reiki é uma energia vital universal, é uma energia que o praticante, o reikiano, se tornando um canal, ele canaliza essa energia do universo, uma energia maravilha. pura, uma energia inteligente, uma energia que tem uma consciência própria. E ela vai no ponto certo da nossa necessidade, na causa da dor, na causa das memórias emocionais, para equilibrar o estresse. Então, já trazendo assim um pouquinho, né, dos benefícios do Reiki. Então, o Reiki é uma prática hoje que está assim disponível a muitas pessoas, né? Qualquer pessoa Praticar o reiki, pode se tornar um reikiano, reikiana. pode. Até uma criança, Simone. Ai, que delícia! Até uma criança pode se tornar um praticante, passando por uma iniciação, por um Sim. mestre habilitado. Não é algo que você aprende apenas num curso, num Na internet. livro, né? Isso mesmo, não. Não é algo. Tem uma teoria, tem uma origem, tudo isso é passado num curso, porém, o segredo está na iniciação, onde as pessoas se tornam esse canal. Né? Minha mestre chamava de bambu oco. Nos tornamos um bambu oco por onde passa música sagrada. Ah, que lindo! Nossa! Com a muito Claudete, orgulho. né? Eu reproduzo essa fala dela porque marcou muito também. O que significa a palavra reiki? Sim, muito bem. Então, lá no Japão, onde o berço do Reiki é trazido pelo mestre Mikao Usui, que teve toda uma experiência através de 21 dias de purificação, de meditação numa montanha sagrada, ele teve essa experiência energética,
né? Após 21 dias de purificação nessa montanha, e ele denomina essa energia de Reiki. Então, juntando o Rei mais o Ki. O Ki é a energia vital que já está em nós, em todos os seres vivos. E essa parte Reiki é a parte assim mais pura, a energia que vem do universo, essa energia que ela é neutra. Não tem como nós manipularmos com a nossa própria vontade, fazer o que quisermos com o Reiki. Não, é uma energia que você se torna apenas canal. E aí você direciona para outro ser vivo ou para si mesmo. Então, juntou Rei mais Ki, ficou energia vital universal. Porque energia vital todos nós temos, mas é uma energia pura, né? Uma energia sem interferência dos egos, de sentimentos, de nada. Absolutamente. Por isso que não podemos prometer a cura. Isso. E também não depende de ter fé no Reiki, porque não é uma religião. Não preciso ter fé, que vai funcionar, que eu vou ser curado. Mas se eu não acreditar, passar por uma sessão, não vou ter resultados também. Não depende. Existe. Não depende das crenças, não depende. Basta se submeter, passar por uma experiência, receber essa energia. Cada um poderá dizer por si como sentiu, como percebeu essa energia trabalhando no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente. Nós chamamos ainda o Reiki de uma técnica holística, porque nós somos holísticos. Sim, com toda somos certeza. Corpo, mente, emoções e espírito. E o Reiki trabalha nesses 4 corpos, harmonizando, reequilibrando. Não é? Porque, vamos dizer, é normal ficar doente? Não, ficar doente já é um milagre, porque o natural é ter saúde. A gente inverte, né? Como é natural envelhecer, como é natural ficar doente, como é natural faltar dinheiro, como é natural a felicidade. Eu lembro de uma frase que eu escutei quando eu ainda era nova e estava começando a questionar o mundo. Aí alguém me falou, a gente tem momentos de alegria. A maior parte são desafios e tristezas. Uau. Eu falei, minha vida não vai ser assim, não. Eu quero a maior parte de alegria e sei que enfrentarei momentos de tristeza e desafios. Mas eu quero viver, não na alegria de euforia, mas no contentamento da minha vida. E de lá para cá eu tenho tentado inverter todas essas histórias, né, que a gente acha que são naturais, que vêm, né, dessa ancestralidade, dessa cultura, dessa dor, né, até a nossa grande evolução atual. Ô Sil, você falou que você chegou ao Reiki porque você precisava. É muito íntimo ou você pode... Não, explanar para as minhas necessidades foram muito humanas, muito comuns. Então, para que quem está assistindo possa também se identificar e procurar, talvez. Isso mesmo. Eu sempre conto isso na minha apresentação, quando eu ministro os cursos, que como que o Reiki chegou para Silvana, né? Então, naquele tempo, eu ouvi falar do Reiki pela rádio. Faz bastante tempo, né? Você estava em São Paulo, pois é. No século passado. Então, eu ouvi falar dessa técnica e busquei conhecer, porque me chamou muito a atenção como que o Reiki atua em nós, repondo a nossa energia vital, a energia que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, reequilibra o nosso emocional, nosso sistema nervoso, equilibra o estresse. E eu era muito ansiosa, Simone. Eu era extremamente ansiosa. Mal da humanidade. Então. E ouvindo sobre o Reiki, os seus benefícios, falei, puxa, eu preciso aprender essa técnica para me auto-aplicar. E isso para mim já era maravilhoso. Eu não sabia que nós poderíamos aplicar também nas outras pessoas. Isso no primeiro momento, não. Então, eu fui a um curso de primeiro nível e foi lá que eu descobri que eu poderia também aplicar nas outras pessoas. Isso me encantou, porque eu já estava iniciando uma atividade profissional autônoma, já mudando o estilo de vida e que eu tinha acesso às pessoas, né, no cuidado da beleza. Então, desde o primeiro curso, eu aplico o Reiki, Simone. Então, aí eu já fui integrando o Reiki no salão de beleza, no futuro na estética. Então, eu já era uma terapeuta integrativa sem ter esse nome naquele tempo, porque para mim fazia muito sentido. Eu sempre olhei para as pessoas como um todo.
mesmo tratando, né, cuidando das pessoas através dos cuidados da beleza ou da estética, eu sempre tinha esse olhar de ver o emocional da pessoa, Sim. aí oferecia o reiki, Quer já dizer, ia oferecendo. já vinha pronta para uma nova etapa, né? Porque hoje a gente Exatamente. vê que a maioria dos profissionais procura integrar tudo isso, né? Isso Porque um mesmo. corpo ele não adoece sozinho, né? Nós somos os sentimentos, tudo isso. Então, é um conjunto de coisas. A medicina foi se dividindo em partes. E as Isso. terapias holísticas vieram para juntar Sim. tudo isso, né, Sil? E é muito interessante você falando sobre felicidade. É uma frase de Mikao Usui, que é o criador desse sistema natural de Aham. cura, né, chamado Reiki. É uma frase dele que ele deixou assim para nós: Reiki é um convite à Ai, felicidade. que lindo. Demais, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Sil, para desmistificar um pouquinho ainda mais, como mais ou menos é uma sessão de reiki? Dá para. Ah, por falar nisso, deixa eu lembrar das palavras-chave. Uau! Para quem está assistindo, a Silvana Sortear. vai sortear, né? Nós temos uma palavra-chave que ela vai escolher. Você quer, já escolheu? Pode Sim, falar? posso escolher. Pode. Energia. A palavra-chave que a Silvana escolheu é energia, tá? Para quem ficar assistindo até o final, aí a gente vai sortear depois uma sessão de reiki com a Sil, né? Sim, comigo Que é mesmo. maravilhosa, eu já fiz, tá? Eu já fiz e é maravilhosa. Então, como é que é uma sessão de reiki? Muito Para bem. essa pessoa, inclusive, que vai ganhar, vir sem medo, sem Isso medo de mesmo, nada. exatamente. Olha, a sessão de reiki, bom, eu sempre falo assim, não precisa tirar roupa, Ah, não é uma massagem. não é uma massagem, isso mesmo, tampouco preciso tocar no seu corpo, colocando as mãos próximas, a 2 centímetros de distância do seu corpo, já estarei canalizando e direcionando essa energia. Então, os toques são sutis, desde a cabeça, existem pontos específicos para a aplicação da energia, e é o corpo da pessoa que vai puxando, recebendo a quantidade de energia que ele precisa. Então, não cabe a mim decidir o quanto que o outro precisa de energia. Eu tenho um tempo para trabalhar, mas durante a sessão, durante a aplicação, através da imposição das mãos, o seu corpo vai recebendo a quantidade de energia vital que ele está precisando naquele momento, e essa energia será direcionada ao ponto certo da sua necessidade, ou seja, para trabalhar alguma dor física, alguma dor emocional, para o equilíbrio da mente e do espírito. O reiki trabalha como um todo. Então, uma sessão de reiki é muito relaxante. E essa é a primeira coisa que as pessoas relatam e observamos também. Você foi fazer uma vez comigo em casa lá. Menina, eu não sei se eu ronquei, mas que eu dormi. É muito Eu levantei que eu não relaxante. sabia que dia era, que horas eram, eu não sabia. É muito É relaxante. maravilhoso, é maravilhoso. Então, para as pessoas muito ansiosas, que têm dificuldade de relaxar, dificuldade de meditar, muitas pessoas buscam praticar meditação, mas Isso. no primeiro 5 minutos já abandonam. Então, o reiki te leva a estados profundos de relaxamento. E isso relaxa a mente, relaxa a musculatura do teu corpo e os benefícios vão surgindo, Simone. E o reiki, ele pode ser feito à distância. Por exemplo, são duas perguntas. Ele pode ser feito à distância? Falo, Silvia, eu não posso estar presente, mas eu estou precisando. Sim. Quero combinar com você uma sessão à distância. Ou, meu pai está muito doente. Você pode enviar reiki para ele? Eu posso pedir no lugar de outra pessoa? Sim, sim. Hoje eu trabalho muito. Hoje não, de um tempo para cá eu tenho trabalhado muito com reiki à distância. É possível. Também é uma técnica que as pessoas aprendem a partir do nível 2 de reiki, uma técnica avançada. No primeiro nível você aprende a aplicar na presença Certo. das pessoas, animais e plantas. No nível 2 você aprende a enviar à distância onde quer que a pessoa ou o ser vivo esteja. Pode ser em animais também? Pode ser em plantas, animais, Tudo. ambientes. Aham. Sim. E no nível, tem 3 níveis. São 3 níveis, na verdade 4 níveis com o nível do professor.
Tá. né? Então, no nível 2 já recebe as técnicas avançadas, e no nível 3, que ele é subdividido em 3A e 3B, o 3A nós nos tornamos, primeiramente, mestres de nós mesmos. E no 3B, o professor de Reiki aprende a ensinar. E para se tornar um mestre em Reiki, eu sei que parece é coisa do ego. Eu não vou fazer o Reiki para me tornar uma e exibir o título de mestre em Reiki, né? Porque isso é muito egóico. Mas você se tornou uma mestre. Graças a Deus. Com doação, para chegar nesse estágio é preciso muita doação, é isso. É uma preparação. Eu faço parte de uma associação que tem todo um código de ética, existem algumas regras. Então, assim, eu levei o tempo que eu precisei para atingir o nível de mestrado. Isso é Sim, algo muito individual. Existe então uma tá. regra estabelecida, sim, porque para cada nível, para você ir passando de nível, tem um tempo estabelecido pela associação, que é a Associação Brasileira de Reiki. Mas cada um vai trilhando esse caminho no seu tempo, no seu sentir. Então, eu levei bastante o tempo que eu precisei para ter 5, 10 anos. certeza do que eu queria. Isso. Eu já tinha, na época, há uns 14, 15 anos de prática, Isso. né? Como reikiana, já praticava, me tornei terapeuta nessa caminhada, mas para fazer o mestrado é algo que eu pensei muito, Simone. Sabe, aquela conversa íntima mesmo, será que é isso que eu quero para minha vida? Não só pelas questões materiais, o quanto eu investi nesse mestrado, mas foi algo assim pensado com muito carinho, com muita consciência, porque eu escolhi, primeiro que eu tinha minha mestre como exemplo, né? Doutora Claudete França. Então, mirei muito no trabalho dela, na dedicação. Então, como diz, né? A gente quer ser igual ao nosso professor, né? Quer ser igual, semelhante ao nosso mestre. Então, eu tinha, assim, esse modelo e falei assim, não, se eu fizer um mestrado é para trabalhar, não é só para ter um título, não é? Não foi só para ter um título. Então, o meu ideal já era de trabalho. Porque eu já vim de São Paulo com essa ideia, se eu conheci trabalhos voluntários, iniciei isso em São Paulo, então eu percebia que eu tinha esse perfil de colocar a mão na massa mesmo, eu sou das práticas. Sim. Sou E das de ajudar práticas, mesmo, exatamente. né? Então, antes de me tornar mestre de Reiki, eu já consegui, assim, me juntar a pessoas com o mesmo ideal para levar o Reiki para o público. Começamos a criar projetos aqui na cidade. Então, sempre fui das práticas, até hoje. Até hoje ainda estou com os meus alunos, com as práticas de Reiki aqui na A minha cidade. pergunta se deu porque eu, quando entrei, por exemplo, lembra que a gente foi fazer a propaganda? Não, torne-se um mestre de Reiki. Você pensa que é uma coisa que vai acontecer assim que você terminar o curso, e não é. Aham. Esse mestre de Reiki é essa doação, essa prática, é uma ação de ajuda mesmo para o próximo, né? Não é só um título. Não é só um título, Simone. Não é. Então, era isso Não que eu... é. E pelo menos é da forma com a qual eu escolhi. Para realmente levar adiante o Reiki para mais pessoas. Certo. Para mais pessoas, tanto de forma profissional, porque eu atendo até hoje, ministro cursos e quero continuar, e também de viabilizar através dos projetos que o Reiki chegue, que o Reiki realmente seja para todos, assim como o Mikao Usui visualizou, né? Que seria a medicina do futuro. Que lindo, né? Ó, aí ele está lembrando ali que da nossa palavra-chave, a gente já falou, energia. Quem assistir até o final, colocar a palavra-chave depois, se tiver mais de uma pessoa, a gente vai sortear uma sessão de Reiki com a Silvana, que é Isso mesmo. uma experiência maravilhosa, tá bom? Sil, o Reiki é conhecido pelo SUS, tá? Por meio das PICs, né? É isso Hoje. mesmo. É isso mesmo? E como que você enxerga, então, essa entrada do Reiki nessa medicina tradicional? É um avanço e tanto, né? Pois é. Nós utilizamos a medicina convencional, né, aqui no nosso país, né? Isso. Chamamos de medicina convencional.
Porém, há alguma restrição assim entre as pessoas. Não vou trazer assim exatamente da medicina, quem é a favor, quem é contra, porque tem muitas pessoas ainda que têm os seus julgamentos, as suas crenças, mas eu acredito. Mas isso é mais por parte do paciente ou dos atendentes, dos médicos, de quem trata as pessoas? De ambos, De Silvana. ambos. Tem as pessoas leigas que não conhecem o reiki, dentro do senso comum, julgam, justamente por ser um tipo de imposição de mãos, porque acho que pode ser algo religioso, já tenho a minha religião e não é. Por isso a importância desses movimentos de levar as práticas integrativas às pessoas, nesses movimentos que vêm acontecendo em público, para que as pessoas conheçam. E as pessoas adoram, Simone, quando tem contato com a energia e elas querem receber, né? Então nós somos assim um veículo de levar essa informação quando nós temos essa oportunidade de estar com o público, de estar com as pessoas dentro das comunidades, porque aí é a oportunidade dela conhecer e querer mais. Elas Sim. ficam querendo mais. Como é que eu faço para fazer um tratamento com essa terapia? As pessoas querem, sim, a partir do que desmistifica, porque é algo que muitas pessoas não conhecem. Mas vocês já conseguiram parcerias com alguns médicos que falaram: olha, vai lá, teu caso é emocional também, faz uma sessão de reiki, eu indico. Já aconteceu alguma coisa assim? Sim, nós temos, eu tenho, inclusive, alunas que são médicas integrativas, Que que maravilha. já estão atuando, inclusive com reiki, e recomendando e indicando para as pessoas. Simone, temos sim. Que Então, não é bom. uma restrição dos profissionais da área da saúde. Muitos profissionais da área da saúde estão vindo aprender a técnica, primeiramente para si mesmo, porque é você que se Sim. beneficia, e na medida do possível, ofertarem isso para as Um pessoas. complemento de Sim, tratamento, sim, eu seria tenho isso. enfermeiras reikianas, eu tenho médicos reikianos. É lógico que eles não vão deixar de fazer a Sim. prática deles, mas isso é importante para o próprio profissional, porque é algo que você passa a ser um praticante para a sua vida, independente da sua profissão, e ele está apto a aplicar se houver uma oportunidade dentro do seu serviço. Silvia, já existem estudos científicos ou evidências que comprovem os efeitos do reiki nas Sim, plantas, nos animais, no corpo humano? Você pode citar para a existe, gente? Isso é existe importante, né? sim. Porque todo mundo é o Tomé, né? Eu quero ver para crer. É o lado que nós falamos que reiki também é ciência. Então, o reiki tem sido estudado no mundo. Nós temos um pesquisador brasileiro, eu posso falar o nome? Pode falar. Que é o Dr. Ricardo Monesi, em São Quem quiser Paulo, procurar, né? da Deve Federal de ter São Paulo. Ele tem toda uma história, as pessoas podem pesquisar na internet. Antes dele ser médico, ele fez tratamento com reiki por conta de uma depressão. E quando ele foi fazer a sua tese na medicina, ele estudou o reiki, primeiramente nos camundongos e depois num grupo de pessoas com estresse, ansiedade, e isso já tem a pesquisa disponível. E nos casos, assim, por exemplo, a gente tem os casos de câncer, hoje tem muito caso de depressão Sim, e muito caso de ansiedade grave. sim. Você já teve resultados nesses casos? Conta alguns casos interessantes para a gente, sem citar nomes, claro, Sim, onde sim. você atuou, ou né, parceiros seus atuaram e que foram relatados casos de benefício nesse sentido. Sim. Isso é muito corriqueiro, Simone. Faz parte do nosso dia a dia terapêutico. E são uma das queixas que as pessoas mais procuram a terapia hoje. Não é? A ansiedade, a depressão. Isso. Então, nós observamos que desde a primeira sessão de reiki, as pessoas já relatam melhoras. Já relatam melhoras. Então, não só eu, como profissional, como pessoas que eu já formei, que estão atuando, e mesmo que na informalidade me traz esse resultado, né? E nós temos um projeto de Pix também acontecendo na universidade. Isso, Já eu ia estamos falar. no segundo ano. Também O lá reiki as também pessoas trazem está. muitos relatos Sabe o que eu de lembro? experiência. Eu acho que eu posso relatar. Você relatou para a gente um caso, não tem nome, nem sei quem é, para contar. Eu lembro que você falou de uma moça que ela começou a fazer o reiki, e aí você fazia numa região lá, eu não lembro direito, porque faz tempo que eu fiz reiki também, né? E aí começou a aparecer um carocinho nela,
fala ali que o médico, ela foi no médico e o médico falou, eu vou contar por alto, que é o que eu lembro. O que você está fazendo? Aí que foi olhar esse caroço do lado e era um tumor. Ele falou, continua o que você está fazendo, porque você está trazendo esse tumor para fora. Você lembra dessa história que você me contou, que você contou num dos cursos? Nossa, Simone, é que acontece em tantos casos, né? Nossa, mas eu E achei se interessante. Ela não estou sabia, me recordando parece, que agora. ela tinha um tumor. E vocês foram fazendo reiki, porque faz no corpo todo, tudo. E esse negócio foi sendo puxado. E quando ela foi ao médico, o médico falou para ela, continua o que você está fazendo. Porque Olha está só. puxando. Aí ele conseguiu extrair, me parece, uma coisa assim. É porque o reiki, ele mostra o que tem de errado no nosso corpo, Ah, né? Antes mesmo de um diagnóstico. Então, essa é a parte ética do profissional também, diante do sintoma, recomendar que se faça exames. Mas, Simone, eu vou falar para você de um caso que aconteceu já há alguns anos, de uma moça. Ela até era minha aluna de reiki, mas ela precisava fazer uma cirurgia, era algo patológico desde a infância nos ouvidos. Nos dois ouvidos, ela precisava fazer uma cirurgia, só que ela corria o risco de ficar surda. Então, ela sempre adiava, Pois, quando ela resolveu já, em idade adulta, fazer essa cirurgia, ela veio fazer uma sessão de reiki na véspera da cirurgia. Isso é muito indicado também, em véspera de cirurgia. Ah, ótimo. Pois, saber. assim, para resumir, depois eu posso contar com mais detalhe para quem tiver interesse, e também nem pedir autorização para ela, né, para contar, não vou falar o nome. Então, assim, ela fez a cirurgia, só que depois da cirurgia que ela soube que o médico operou só um dos ouvidos, porque como faz a cirurgia do ouvido e coloca o tampão nos dois, mesmo que seja um, coloca o tampão nos dois ouvidos. Só quando ela foi no retorno remover os tampões, é que o médico perguntou, fulana, o que você fez no ouvido de esquerdo? Ela levou um susto, não fiz nada. Ah, mas eu só fiz reiki. Reiki? O que é reiki? Simone, o médico relatou então que ele só havia operado um dos ouvidos, sendo que é o especialista que a acompanhou desde a infância, ele sabia do problema dela, e eu tive que entrar em contato com o médico para relatar o que eu fiz também na sessão de reiki. E ele quis fazer o curso de reiki. Ai, que maravilha. Então, eu recomendei minha mestra, ainda dava curso em São Paulo, e ele foi fazer curso com ela. Ele falou assim, eu quero aprender essa técnica e quero que os meus alunos da universidade aprendam também, porque foi algo assim inusitado. Ele ficou muito surpreso com o que ele presenciou. Então, esse é um caso verídico mesmo, né? Eu sempre conto para os meus alunos essa história, e muitas outras coisas vão acontecendo no dia a dia, né? De equilíbrio, das pessoas se harmonizarem, se curarem de certas coisas. Só que não cabe a nós prometermos, Sim, porque não há sabemos promessas quem de vai se cura, curar. né? Exatamente, Simone. Vocês são um canal. E algum caso especial com algum animalzinho que as pessoas Ai, possam sim, estar em sim, casa? sim. Esse deve ter muitos, né? Sim, eu tenho várias experiências com os animais, inclusive à distância, Simone. Ah, À distância. Tem o caso de um cavalo, de uma égua. gente! De uma Ah, égua. Me solicitaram certa noite para enviar reiki. Eu não conhecia a família, tampouco o animal. Então, eu fiz a prática de reiki à distância. Ela havia se cortado num arame farpado, mas algo assim que foi até o osso mesmo, ai, que dó. né? Cortou ali todas as camadas e já era de noite e ela estava sentindo muita dor, enfim. Enviei o reiki para ela e tive, assim, uma sensibilidade de sentir que ela estava com frio, sabe? Assim, quando você entra em contato, né, com outro ser vivo. Resumindo, na semana seguinte, a cremosa, tá? O nome dela. Que lindo. Quem tiver com a cremosa sabe. já vai saber. Então, na manhã seguinte, ela já estava em pé e ela só se recuperou. É algo assim, um ferimento que não foi possível suturar, que já tinha passado algumas horas, né? Um tempo. E aí, um cuidador lá de cavalos olhou e falou: isso aí vai dar bicheira. Não deu bicheira. E ela cicatrizou. Depois eu recebi as fotos da recuperação dela. Então foi algo assim bem importante que eu vivenciei com essa égua. Ah, que cremosa. maravilha. Olha, a gente tem assunto aqui, causos, né? E muitos casos que a Sil poderia relatar aqui pra gente, dada a sua trajetória, o tempo que você já, né, pratica o reiki, atua Já com tô o até reiki. esquecendo as Já tá- coisas. Já. Não, faz reiki.
Se auto-aplica. Então, a gente se auto-aplica. Isso é um fato também. Estou com uma dor de cabeça, vou lá, eu não sei como é que é, mas é... Muito importante. Isso, você pode se auto-aplicar também. Sim, o nosso tempo, falei que era rápido, o nosso tempo está acabando, e eu queria que você falasse para as pessoas como é que a gente encontra um profissional sério de reiki. Vai olhar o que não pode ser prometido, que é a cura, né? Ninguém vai... Né? Enfim, como é que eu vou saber se essa pessoa é um profissional sério? Olha, o que tem dá alguma base? Um direcionamento. Um direcionamento, porque isso. É um direcionamento. A formação. Uhum. Cursos presenciais, passando por uma iniciação, por um mestre habilitado. Não precisa ser exatamente por mim, não sou a única, não é? Mas que faça uma formação presencial, receba uma iniciação correta e seja ético, né? Tenha uma postura ética desde da sua divulgação, da sua prática, porque muito vai do boca a boca também, se as pessoas que vêm receber, que saem indicando o seu trabalho. Acho que a melhor propaganda ainda é o boca a boca, né? Com certeza, são os resultados, né? Exatamente. Então, não tenho como julgar. Eu já formei mais de 1.000 pessoas, centenas de pessoas, mas não posso assinar embaixo do que elas estão fazendo. Sim. Então, assim, eu faço a minha parte, dou a instrução, o treinamento, mas cabe a cada um ser ético na vida, né, Simone? Isso. Na vida. Então, assim, pesquisar se a pessoa teve essa formação de forma presencial, porque a iniciação requer que seja presencial. Muito obrigada. Pena que passou tão rápido. Queria falar muito mais sobre o assunto, mas tem muita coisa para tirar aí para a gente informar, tá? Passa suas redes sociais, por favor. Quem quiser, fora o sorteio que a gente vai fazer, quem quiser entrar em contato com você para agendar sessões, para fazer os cursos, quem quiser se tornar um reikiano, faz o quê? Silvana da Silva. Pois é, eu fiquei conhecida como a Silvana do Reiki, aqui em Maringá. Silvana do Reiki, exatamente. Silvana do Reiki, então... E, ó, muita gente conhece a Silvana do Reiki. Sim, então Silvana Reiki Maringá, meu Instagram, no Facebook também, Silvana Reiki, ficou quase que um sobrenome, né? Ficou. Silvana Reiki. Então podem buscar, fazer perguntas... Depois o WhatsApp. Pode passar. Respondo muito rápido pelo WhatsApp. 449-9845-7498. Sil, muito obrigada. A Sil, acho que foi uma das pioneiras aqui em Maringá. Eu acho que a gente... Primeiro a minha mestre. A sua mas ela era de Maringá também? Eu achei que ela era de São Paulo. De Niterói. Tá. Mas eu a conheci aqui em Maringá, então não sou a pioneira. Não é a pioneira. Né? Aliás, ela é a pioneira no Brasil. E a gente era de uma época que só falar reiki e yoga, as pessoas regalavam o olho desse tamanho, né? Verdade. Então, mas está há muito tempo aqui. Sim. Já tem o seu nome reverenciado. Todo mundo conhece a Silvana do Reiki, quem está na área, tá? E eu super indico. Deixa eu perguntar só para a nossa câmera. Eu faço o sorteio agora, como que vai ser? Primeiro comentário... com a palavra-chave que a Sil escolheu. Energia. Isso. Vai ganhar uma sessão de reiki. E quem não ganhar, por favor, procure a Silvana. Eu recomendo de olhos fechados, tá bom? Gratidão. Sil, gratidão eu, tá? Gratidão. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.